Ah, tá gravando já, né? Tá bom. Boa tarde, gente, tudo bom? Essa vai ser a nossa aula sobre transtorno por uso de substâncias. É uma aula minha, da Ana e da Julie. E a gente não vai conseguir fazer essa aula, né, presencial, tipo, online, todo mundo junto, por conta da divergência de horários, né? Então a gente vai disponibilizar essa aula para vocês. Aí, quando a gente fala de transtorno por uso de substâncias, a gente tem que ter em mente o significado de algumas terminologias. E a gente tem a dependência comportamental, que é quando tem umas atividades de busca por essa substância e umas evidências de padrões de uso patológico, que é diferente da dependência psicológica, que é quando você vai ter um desejo intenso, que é a fissura, por essa substância para evitar um estado de abstinência. Então, na dependência psicológica, você já tem esse estado de abstinência que leva a esse desejo constante pela substância, né? E a gente tem também a dependência física, que são quando tem vários efeitos físicos, né, no corpo, fisiológicos, de múltiplos episódios de uso da substância. E aí a gente tem também a palavra dependência em si, o significado é o uso repetido de uma droga ou substância com ou sem dependência física. Então, havendo ou não dependência física, já se caracteriza dependência o uso repetido da substância, que é diferente do abuso. O abuso é o uso de qualquer tipo de droga, geralmente auto-administrada, né, de um modo que vai desviar dos padrões que são aceitos socialmente. Então, vai ser considerado um abuso. E o uso indevido, ele é geralmente igual ao abuso, só que normalmente se aplica esse termo ao uso de fármacos receitados pelos médicos, né? E a gente tem também a adição, que é quando você tem o uso repetido de uma substância, e aí quando você para de utilizar essa substância, você tem os sintomas de sofrimento e compulsão de usar novamente, né? Que é quando você vai ter a abstinência. E a gente vai ter a intoxicação também, que é uma síndrome que vai ser causada por uma substância específica que vai afetar as funções mentais. E é uma síndrome reversível. A gente tem também a tolerância, que é quando você tem uma administração repetida de uma determinada dose de uma substância, de uma droga, essa droga ela vai produzir um efeito reduzido. Então, doses cada vez maiores elas vão ser necessárias para ter o efeito observado com a dose original. E a gente vai ter também a abstinência, né, que vai ocorrer após a interrupção ou a redução da quantidade da droga de um uso regular durante um período prolongado. Então, a pessoa ela faz o uso da substância por um bom tempo e aí ela para de utilizar ou diminui a quantidade. E aí você tem a síndrome de abstinência, que vai ser quando você tem vários sintomas fisiológicos e alterações psicológicas, tipo perturbações de pensamento, sentimentos e no comportamento. E o rebote é quando você tem uma expressão exagerada da condição original, que às vezes ela é apresentada por pacientes imediatamente após a interrupção de um tratamento efetivo. Então, você faz um tratamento, por exemplo, com remédio, que é o que mais acontece no rebote. Faz tratamento com fármaco, e aí você interrompe imediatamente, sem diminuir as doses diretamente, sem fazer o desmame, e aí você tem uma expressão exagerada da condição original que o paciente tem. Isso é chamado de rebote. E a gente vai ter também a codependência, que vai ser quando os familiares vão influenciar o comportamento do indivíduo que abusa da substância. Isso vai ser relacionado à facilitação, que vai incluir a relutância de um familiar de aceitar a adição como um transtorno psiquiátrico ou negar que o indivíduo abusa de uma substância. Então, essa negação que a família tem vai, de certa forma, facilitar com que o indivíduo ele continue utilizando a droga, porque se a família não vê ele como um adicto, nem ele também não vai se ver como adicto, então você vai ter essa influência do comportamento, né? E a neuroadaptação é quando você vai ter as alterações neuroquímicas e neurofisiológicas no corpo da administração repetida de uma droga. E aí, essa neuroadaptação que vai explicar o fenômeno de tolerância. Aí a gente tem aqui um gráfico mostrando a epidemiologia.
Esse gráfico aqui, se eu não me engano, é da Fiocruz, tá nas referências o ano da onde que saiu. E aí, em relação ao uso das drogas, na vida, em 12 meses, em 30 dias. Aí a gente pode ver que na vida, o que mais as pessoas utilizam é a maconha, né, os derivados, a cocaína e os solventes. E os que menos utilizam são ketamina e crack similares. E o azulzinho aqui, heroína também. Mas, assim, tanto na vida, quanto 12 meses, quanto 30 dias, o que mais se utiliza é a maconha, né? Isso aqui das drogas que são ilícitas. Porque senão álcool estaria aí, tabaco também estaria aí em grande quantidade. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra o potencial de dependência relacionado com... Ih, peraí que eu não consigo ler a parte de baixo do gráfico. O que está escrito na parte de baixo do gráfico, Ana? Você consegue ler? Ah, voltou. Tá. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação entre o potencial de dependência e a dose ativa sobre a dose letal. O que isso significa? O quanto da dose letal você tem que tomar para ter uma dose ativa da substância e o quanto disso isso vai representar um potencial de dependência. Então, por exemplo, o álcool. O álcool você tem que tomar 0,1 da dose ativa sobre a dose da dose ativa em relação à dose letal, e isso significa um potencial de dependência moderado. A heroína, por exemplo, a heroína já é maior, então, tipo, já tem um potencial de dependência maior ainda, e a dose que você precisa tomar para ter a substância, a ação da substância no corpo 0,2 da dose letal. Então, assim, além de você ter um potencial de dependência alto, você também tem um potencial de letalidade alto, por conta da quantidade da dose. E esse daqui é um outro gráfico que mostra o prejuízo para os outros, prejuízo para você mesmo em relação ao uso das drogas. E aí a gente vê aqui que o álcool está muito mais relacionado com prejuízo para os outros do que com prejuízo para você mesmo. E a gente tem aqui as outras drogas mais alucinógenas, por exemplo, o LSD, os cogumelos, eles estão quase zero relacionados ao prejuízo para os outros, né? E são mais prejudiciais para você mesmo, né? Para quem ingere. Em relação às comorbidades, o transtorno por uso de substância, mais ou menos 50% das pessoas que apresentam esse transtorno, eles também têm um transtorno psiquiátrico associado, e 35% a 60% vão satisfazer os critérios para transtorno de personalidade antissocial. E os pacientes que têm o diagnóstico de abuso ou de dependência de substância, que também vão ter esse transtorno de personalidade antissocial, eles vão tender a utilizar mais substâncias ilegais, a apresentar maior psicopatologia, a estar menos satisfeitos com suas vidas, ser mais impulsivos, isolados, deprimidos, do que aqueles que vão apresentar só o transtorno da personalidade antissocial. Então, tecnicamente, um é gatilho para o outro. De um terço a metade dos dependentes de opioides também vão satisfazer os critérios para transtorno depressivo maior, e 40% dos que abusam de álcool vão satisfazer para transtorno depressivo maior também. E 15% dos que abusam ou são dependentes vão cometer suicídio. Então, você tem uma taxa de suicídio bem grande entre as pessoas que possuem transtorno por substância, né? Então, o que caracteriza o transtorno por uso de substância? Ele vai ser um termo que vai ser aplicado a uma substância específica do abuso, por exemplo, transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de opioides, por uso de tabaco, cafeína, etc. E que vai resultar do seu uso prolongado. E aí, o DSM-5, ele mostra esses critérios aqui que a gente tem que satisfazer pelo menos 2 desses seguintes critérios ocorrendo durante o período de 12 meses. E o uso dessa substância tem que levar a um comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo. E aí os critérios são
uso recorrente da substância, né? Resultando no fracasso em desempenhar papéis relevantes no trabalho, na escola ou em casa. Por exemplo, quando você vai ter muita falta no trabalho, baixo desempenho na escola, justamente por conta da substância, ausência, suspensão, expulsão, negligência dos filhos, geralmente vai ter, dos afazeres domésticos. Uso recorrente da substância em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física, por exemplo, para conduzir veículos ou operar máquinas durante prejuízo de julgamento decorrente do uso da substância. Então, tipo, essas coisas que você não pode fazer se você tiver sob o uso de alguma substância e a pessoa vai lá e usa mesmo assim. Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos. Por exemplo, discussões com o cônjuge sobre as consequências da intoxicação, agressões físicas, são todas aquelas coisas que geram prejuízo socialmente em relação tudo isso como consequência da substância que você ingere, né? Tolerância, definida por necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância para atingir a intoxicação ou efeito desejado, que é aquilo que, quando a gente usa bastante a droga por muito tempo, ela para de ter o efeito da dose original, então a gente precisa de doses muito mais altas, que é a tolerância. Abstinência, que é a síndrome da abstinência. A substância ser frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido, e um desejo persistente ou esforços mal sucedidos quando tenta se reduzir ou controlar o uso da substância, então a pessoa não consegue reduzir, né, esse uso, e muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância, na sua utilização e na recuperação dos seus efeitos. Então a pessoa tira muito tempo da vida dela para poder conseguir aquela substância, para usar aquela substância ou para se recuperar dos efeitos daquela substância. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância. E o uso ele é mantido apesar da consequência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pela substância. Então, a pessoa, mesmo se ela tem um problema físico ou psicológico que a substância ele aumenta esse problema, exacerba ele, ela continua usando mesmo assim. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar uma substância específica. Então, esses são os critérios da DSM-5, tem que satisfazer 2, pelo menos, por 12 meses. Aí a gente vai ter o primeiro transtorno por uso de substância, que é o transtorno por uso de álcool. Ele vai ser mais comum em homens do que mulheres, mais comum também em pessoas de 18 a 44 anos, e o segundo pico vai ser a partir de 55 anos. Também mais comum em pessoas com menor escolaridade e em região rural, e em cidades pequenas e médias do que em cidades grandes, e também mais comum em regiões de faixa de fronteira. E em relação às regiões do Brasil, a região norte ela é a mais comum, seguida pela do Nordeste, e é menos comum na região sul. Também mais comum fora das capitais do que nelas, né? A idade média do primeiro consumo geralmente é 17,4 anos, sendo mais novo em homens e mais velho em mulheres. As principais comorbidades que vão estar associadas ao transtorno por uso de álcool é o transtorno da personalidade antissocial, o transtorno de humor, em sentido amplo, né? Tem vários, o transtorno de ansiedade e o transtorno por uso de outra substância. A taxa de suicídio gira entre 10% a 15% das pessoas que usam e abusam do álcool. Está especialmente ligado a morar sozinho, pouco apoio psicossocial, condição médica grave, coexistente, desemprego e episódio depressivo maior. Então, todas essas coisas são gatilhos para o transtorno de uso de álcool, né? As características clínicas, geralmente, o transtorno por uso de álcool está associado à incapacidade de reduzir ou interromper o consumo, que é uma dos critérios do DSM-5, inclusive.
Esforços repetidos para controlar ou reduzir o consumo excessivo, mantendo-se abstêmio temporariamente, ou para restringir a ingestão de álcool a determinados horários durante o dia. Então, a pessoa ela tenta parar de beber, tenta ficar sem beber alguns horários durante o dia, várias vezes, mas ela não consegue. A gente tem o consumo compulsivo, né, que a pessoa permanece intoxicada pelo álcool durante o dia por pelo menos 2 dias seguidos. Um consumo eventual de 1/5 de destilados, ou seu equivalente em vinho ou cerveja. Períodos amnésicos, referentes a eventos que ocorreram durante a intoxicação, que são os apagões, né? Um consumo continuado, apesar de um distúrbio físico grave que o indivíduo sabe que é exacerbado pelo uso de álcool, que também é um dos critérios. E ingestão de álcool não potável, como combustível e produtos comerciais que contêm álcool. Então, também é uma característica clínica que pode estar presente no transtorno. Aqui a gente tem em relação ao nível de álcool, a dose, né, a concentração e o prejuízo provável. Então, se você tem um nível mais baixo, de 20 a 30 miligramas, a gente vai ter um desempenho motor mais lento, redução da capacidade de raciocínio, e conforme vai aumentando a concentração, vai aumentando o prejuízo. A gente vai ter aumento dos problemas motores, cognitivos, incoordenação, erro de julgamento, labilidade do humor, deterioração da cognição, nistagmo, fala arrastada acentuada, apagões alcoólicos, prejuízo dos sinais vitais e possível morte. Isso quando já ultrapassa a concentração de 300, né? E aí entra os sinais de intoxicação, né? Quando você já vê que a pessoa está tendo intoxicação por álcool, que é a fala arrastada, a tontura, incoordenação, instabilidade na marcha, nistagmo, prejuízo na atenção, na memória, estupor ou coma e a visão dupla. E em relação à abstinência, a gente vai ter os sintomas mais comuns e os menos comuns. Os mais comuns são tremor, alucinose, agitação motora, convulsões e o delírio tremens, né? E os menos comuns vão ser a pessoa ter irritabilidade geral, os sintomas gastrointestinais, de náusea e vômito, hiperatividade simpática autonômica, aí entra ansiedade, excitação, sudorese, rubor facial, midríase, taquicardia e hipertensão leve. Então, isso acontece quando a pessoa tenta reduzir o consumo tudo de uma vez, né? Interrompe o uso de álcool de uma vez e vai ter esses sinais e sintomas. Em relação ao prognóstico, cerca de 10 a 40% dos usuários vão procurar tratamento, então é uma coisa boa, porque eles vão atrás, né? E os sinais de um bom prognóstico vai ser a ausência de transtorno de personalidade antissocial, né? Porque é um gatilho para o transtorno por uso de substância, qualquer um deles. A ausência de dependência de outra substância, uma estabilidade geral na vida em relação a relacionamentos, de emprego, problemas legais, e não interromper o tratamento nas primeiras 2 a 4 semanas, né? E caso a pessoa tenha um transtorno psiquiátrico comórbido, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, é primordial você tratar primeiro esse transtorno, né? Ou conjunto. Então, assim, você não pode deixar de tratar o transtorno inicial para tratar o transtorno por uso de álcool, por exemplo. Tem que ser os dois juntos, porque às vezes um pode estar levando ao outro. Aí, em relação ao tratamento, a gente vai ter 3 fases, né? Tratamento, 3 coisinhas, que a primeira é a intervenção, que basicamente é você abrir caminho pelos sentimentos de negação do paciente e ajudar ele a reconhecer as consequências que podem ocorrer se o transtorno não for tratado. Então, é um processo que ele vai ser destinado a aumentar a motivação para o tratamento e a continuidade da abstinência. Então, literalmente, você começa a entrar na mente do cara para ele poder entender o que vai acontecer se ele não tratar aquele transtorno. A segunda coisa é a desintoxicação, que vai ser basicamente por descanso, alimentação adequada e as vitaminas. E conforme for surgindo os sintomas de abstinência, a gente pode tratar. E aí existem os fármacos. Aí, quando você tem os sintomas, dependendo do sintoma, você usa um fármaco diferente, né?
a gente vai ter o diazepam, o clordiazepóxido e o lorazepam. Aí, para tremor, agitação de leve a moderada, a gente usa o clordiazepóxido e o diazepam, alucinose, o lorazepam, agitação extrema, clordiazepóxido, convulsões de abstinência, diazepam e delírio tremens, lorazepam também. E a terceira fase do tratamento é a reabilitação, que são basicamente alguns pontos importantes, que é os esforços contínuos, né, para aumentar e manter alguns níveis de motivação para a abstinência, que é o que a gente faz lá na primeira parte da intervenção. Ajudar o paciente a se readaptar a um estilo de vida sem álcool, porque antes a vida do paciente era basicamente no álcool, né? Tudo que ele fazia envolvia o álcool todos os dias, tudo isso. Então, ele tem que se readaptar a um estilo de vida sem isso. A prevenção da recaída, muito importante, e os medicamentos que a gente também pode utilizar. E aí, os medicamentos, os principais, são os 3 principais que tinha no cápsula, mas existem mais que são utilizados, são o disulfiram, naltrexone e acamprosato. O disulfiram, ele vai inibir o metabolismo intermediário do álcool. Então, ele vai fazer um acúmulo de acetaldeído, que é a substância que vai ser metabolizada, e uma reação de rubor, suor, náusea e taquicardia, caso o paciente ingira álcool. Então, isso que vai acontecer, ele não vai querer ingerir, né? Porque vai causar coisas ruins. A naltrexona, ela vai bloquear os receptores opioides e vai resultar na redução da fissura e na redução da recompensa ao ingerir álcool. Então, aquele sistema de recompensa ele vai estar reduzido. E o acamprosato, não está estabelecida ainda a sua relação relacionada ao álcool, mas ele afeta os sistemas neurotransmissores de glutamato e de GABA. Deixa eu desmutar aqui, que eu estava mutada. Oi, gente, boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho da minha parte. Essa aula foi dividida em 2 partes, e a minha outra parte também vai estar um pouquinho na semana que vem, junto com a Julie, porque é um conteúdo muito extenso, tem muitos transtornos, então a gente resolveu dividir para não ficar muito separado. Maria, tá dando para me ouvir? Ok? Tá, só para confirmar. Bom, então eu vou começar falando pelo transtorno por uso de cafeína. A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo, seja ela em forma de café, chá, energético, chocolate, tudo isso tem cafeína. Curiosidade, a Europa atualmente é o país que mais consome café, seguido da, acho que é a Ásia e Oceania. E a cafeína ela pode resultar em sintomas e transtornos psiquiátricos. Além de quando você vai consumir, ter esse consumo acima do normal dela, você pode apresentar outro transtorno por uso de substância. Você é mais predisponente a apresentar outros transtornos por uso de substância. Seu uso está associado a 5 transtornos, né, que são eles: o transtorno por uso de cafeína, intoxicação por cafeína, abstinência de cafeína, transtorno de ansiedade induzido por cafeína e transtorno do sono induzido por cafeína. Sobre a etiologia, o consumo continuado da cafeína, né, depois que você experimenta, ele vai ser influenciado por alguns fatores, que vai predisponer você ter ou não essa vontade de tomar cada vez mais a cafeína, né? Seriam os efeitos farmacológicos, os efeitos reforçadores, a predisposição genética e algumas características pessoais. Normalmente, se você está mais para baixo e você quer tomar uma cafeína para você ficar mais acordado, alguma coisa assim, aí você vai ser influenciado por isso. Na neurofarmacologia, a gente tem que a cafeína é uma metilxantina e ela vai agir como antagonista dos receptores de adenosina. Aí tem experimentos, né, que indicam que a substância em doses ou concentrações elevadas podem afetar os receptores noradrenérgicos e dopaminérgicos. E aí a ingestão da cafeína, ao intensificar essa atividade dopaminérgica, parece que vai exacerbar os sintomas psicóticos em pacientes com esquizofrenia, por exemplo.
E a ativação dos neurônios noradrenérgicos também pode estar envolvida na mediação de alguns sintomas de abstinência com a cafeína. Então, mais ou menos é assim como ela funciona no cérebro. Na intoxicação por cafeína, os critérios do diagnóstico do DSM-5, ele vai incluir o consumo da substância, geralmente superior a 250 miligramas, né? E isso vai causar alguns sintomas, que seria ansiedade, diurese, perturbação gastrointestinal, suor, formigamentos nos dedos dos pés, nas mãos, insônias, irritabilidade, abalos musculares, rubor facial, náusea. E aí tem algumas considerações que eu achei interessantes e que eu não sabia. Por exemplo, o consumo superior a 1 grama de cafeína pode produzir discursos com fluxo errático, confusão de pensamento, arritmias cardíacas, energia inesgotável, agitação acentuada, zumbido e alucinações visuais leves, como flash de luz. Mas o que mais assim, me deixou meio chocada até foi que esse consumo superior a 10 gramas de cafeína pode causar convulsões pânico-clonais generalizadas, insuficiência respiratória e até morte. Então, assim, eu vou ter que calcular quanto eu tomava de cafeína por dia, porque eu fiquei um pouco assustada com essa informação. A abstinência ela vai estar relacionada com a tolerância e a dependência fisiológica, que vai desenvolver ao longo do uso, né, da cafeína. Aí, quanto mais tolerante você for a cafeína, mais você vai tomar e mais você vai ter uma dependência. Então, logo você vai sentir uma abstinência maior quando você vai retirar essa substância, né? Os sintomas mais comuns da abstinência vão ser a cefaleia e a fadiga. A dor de cabeça é muito comum, inclusive. E pode aparecer outros sintomas, como ansiedade, irritabilidade, sintomas depressivos leves, prejuízo de desempenho psicomotor, náusea, vômito, fissura por cafeína e dor e rigidez muscular. E a quantidade e a gravidade dos sintomas de abstinência, ela vai estar relacionada a como você vai retirar, como você vai fazer essa abstinência no paciente e a quantidade de cafeína que ele consome. Por exemplo, você não vai retirar tudo de uma vez, porque vai ser meio que um choque e aí vai ter sintomas de abstinência maiores. Assim. Agora temos os transtornos induzidos por cafeína, então, que a gente tem 2, né? Que seria o transtorno de ansiedade e o transtorno do sono. O transtorno de ansiedade, ele vai ter sintomas parecidos com o transtorno de ansiedade generalizada, né? E a pessoa, ela vai se perceber, assim, como muito agitado, ligado, falante demais, né? Irritável. Ele vai ter queixas de que não vai estar dormindo direito e de que vai estar muito agitado, não vai conseguir pegar no sono, se dorme, vai dormir mal. E também ela pode induzir, né, ou exacerbar ataques de pânico em indivíduos que já têm o transtorno de pânico. Quanto ao transtorno do sono, a cafeína vai estar associada à demora do adormecer, né, como eu falei, incapacidade de manter o sono e despertar cedo da manhã. Às vezes é aquele sono ruim que o paciente vai acordar de poucas em poucas horas, ou ele vai demorar para pegar no sono e vai despertar cedo. Bom, o tratamento, ele fala sobre a redução do consumo de cafeína através da reeducação alimentar, né? A gente vai tentar reduzir a cafeína, mas não de uma vez. Como eu falei, vamos reeducando aos poucos, substituição e até eliminar o uso da cafeína, ver quais são os alimentos que o paciente consome e como ele consome, talvez entrar com uma nutricionista, se necessário. E os sintomas de abstinência, a gente normalmente é tratado com analgésicos. Raramente vai ser usado benzodiazepínico para aliviar os sintomas de abstinência, não vai ser necessário. É um analgésico para dor de cabeça, normalmente, e é o suficiente. Eu acho que pulou um slide, enfim. Não sei, porque tinha Enfim, voltamos. O transtorno
Agora eu vou falar um pouco sobre transtorno pelo uso de cannabis, né? É a substância ilícita mais consumida no mundo. A Maria já mostrou no primeiro gráfico, ela mostrou como que a cannabis é a mais consumida ao longo da vida e em curtos períodos também ela sai disparada na frente. A planta contém mais de 400 componentes químicos e dentre eles está o THC, né, que é o psicoativo, que é o mais abundante, mas também tem o CBD e tem outros componentes. Possui diversos estudos, né, pelos efeitos potenciais de tratamento. Tem algumas medicações já liberadas no Brasil, apesar de não ser um pouco difícil o acesso e ter um preço elevado, mas tem algumas já disponíveis para tratamento com epilepsia e outros sendo estudados ainda. Quando a gente fala da neurofarmacologia, ela é bem complexa, então eu tentei resumir o máximo possível, então só dar uma palhinha, né, porque dá para dar uma matéria sobre isso. Mas os componentes da cannabis, eles vão agir nos receptores canabinoides, né, que seria o CB1 e o CB2, eles são presentes pelo corpo humano inteiro. O CB1, ele está mais localizado no sistema nervoso centrais, no sistema nervoso central, né, que é nos terminais pré-sinápticos. E ele vai influenciar nos neurotransmissores como GABA, noradrenalina, serotonina, dopamina. E o CB1 vai ser, por toda essa influência nesses neurotransmissores também, ele vai ser responsável pela maioria dos efeitos neurocomportamentais dos canabinoides, né? Já o CB2, ele faz parte mais do sistema imune, então ele vai ter mais essa função de auxiliar no sistema imune. Esses receptores, eles fazem parte do sistema endocannabinoide, né? Que ele é um sistema neuromodulatório. O sistema endocannabinoide ele é composto por receptores, os endocannabinoides, as enzimas metabolizadoras e o transportador de membrana. Esses endocannabinoides, eles são produzidos sob demanda, né? E eles possuem aquela transmissão retrógrada, que é diferente da transmissão normal, que a gente tem o neurônio pré-sináptico, a fenda e o pós-sináptico, e aí vai fazer a produção do neurotransmissor, vai ser do pré para o pós. No endocannabinoide, a transmissão é do pós-sináptico para o pré-sináptico. Bom, transtorno por uso de cannabis. O DSM-5 ele vai incluir o diagnóstico de transtorno por uso de cannabis quando os indivíduos usam a substância diariamente ao longo de semanas a meses e têm mais chance de tornar dependentes. Quanto mais cedo ocorre o primeiro uso, maior a frequência e o período de tempo de consumo, maior o risco da pessoa se tornar dependente, né? Então, quanto mais cedo a pessoa vai usar, quanto maior for a frequência e quanto tempo ela vai utilizando, mais ela vai poder ficar dependente da maconha. A intoxicação, aqui um meme. A intoxicação por cannabis, ela é mais frequente pelo THC, né? E ela é causada principalmente pela inalação do THC. Tem também quando você consome ela via oral, mas normalmente as pessoas fumam mais, né? Então, a intoxicação é principalmente pela inalação do THC. Resumidamente, em doses mais baixas, ela vai ter aqueles sintomas de relaxamento, euforia, percepção sensorial e de tempo alterada, apetite aumentado. E em doses mais altas, ela vai ter aqueles sintomas de hipervigilância ou paranoia, ansiedade ou pânico, desrealização ou despersonalização e alucinações, né? Eu achei um livro interessante sobre essa parte da intoxicação. Ele é do Pablo Bonet, ele se chama Medicina Legal, né? E ele fala que essa intoxicação por cannabis, ela pode ser dividida em algumas fases. Ele chama de fases descritivas. E eu vou falar um pouquinho delas, eu não coloquei no slide para não ficar muito grande, mas depois que eu posso mandar para vocês. Mas a primeira fase é a fase eufórica, né? Que seria pelos primeiros sinais físicos. Vai apresentar aquela congestão conjuntival, sudorese, taquicardia.
midríase, né? Aumento do apetite e, às vezes, náusea, vômito. E aí, na segunda etapa dessa fase eufórica ainda, né, que é a primeira fase, ele vai ter os sintomas psíquicos, que apresenta a sensação de bem-estar, euforia, hipersensibilidade visual, e entre essas coisas. Já a segunda fase é a fase confusional, né? Segundo o Pablo Bonet. E aí você vai ter as manifestações neurológicas, que é traduzida como marcha ebriosa sem ataxia. E em seguida vai ser os sintomas psíquicos da fase confusional, que seria desorientação temporoespacial, perda de noção, né? Que seria essa perda de noção do tempo e espaço, lentidão, com atraso no entender e no executar, inclusive nessa parte acontece muito acidente de carro, então todas as bibliografias que eu utilizei falam muito sobre acidentes de automóveis por causa da intoxicação, então tomar cuidado. A hipersensibilidade sonora também vai entrar na fase confusional, e ilusões, crise de riso, e pode ter até as relações delirantes do tipo paranoide e ocasionar um ataque de pânico. Isso na segunda fase, que seria a confusional. Aí na terceira fase tem a fase do êxtase, que eles chamam de estado crepuscular, né? O Pablo Bonet chama de estado crepuscular, que vai dar aquela calmia, tranquilidade, o êxtase mesmo, e deformação subjetiva da imagem corpórea. Aí, no fim, vamos ter a fase final, né, que é a caracterizada pelo sono, vai ter o sono, e o dia depois você vai despertar, e às vezes pode ter sintomas parecidos como de ressaca. Aí também a gente tem aqui o delírio por intoxicação, né, que vai ser o prejuízo mais acentuado da cognição e do desempenho de tarefas. Aqui também fala, né, em doses moderadas há prejuízo de memória, tempo de reação, percepção, coordenação motora e atenção. O delírio por intoxicação também é muito perigoso, os acidentes de trânsito, então, se as pessoas forem usar, é recomendável ficar no lugar até passar o efeito, para não acontecer nenhum acidente e não causar um dano maior do que a gente queria, né? Na verdade, a gente não queria dano nenhum, mas caso for causar algum dano, fique em casa até passar o efeito. Na abstinência por cannabis, a gente vai apresentar normalmente esses sintomas de 1 a 2 semanas da interrupção. E vai ser os mais frequentes a fissura, né, por cannabis, a ansiedade, inquietação e irritabilidade, insônia, alterações no apetite e tédio. Menos frequente a gente vai ter o tremor, a diaforese, né, que seria a sudorese, taquicardia, distúrbios gastrointestinais, incluindo náusea, vômito, diarreia, e alterações na libido. Os transtornos induzidos por cannabis, a gente vai ter eles vão ser, né, diagnosticados na presença de psicose. Ai, meu Deus, peraí que mudou tudo aqui. O transtorno psicótico vai ser pela... Eu vou até voltar essa parte, porque eu cliquei tudo errado aqui e me confundi. Mas então, os transtornos induzidos por cannabis. A gente vai ter os 3, que seriam o transtorno de ansiedade, o transtorno não especificado e o transtorno psicótico. O transtorno psicótico vai ser aquele que vai aparecer a psicose como um sintoma, que vai ser essa psicose induzida pela substância, com ideação paranoide, né, transitória, e é mais comum em países onde há acesso prolongado a cannabis. E é quando ocorre a famosa bad trip, né, que eles falam. É nesse transtorno psicótico induzido por cannabis. E pode estar relacionado a um transtorno de personalidade pré-existente do indivíduo afetado. Então, por exemplo, se o indivíduo ele já tem uma predisposição a um transtorno depressivo maior ou a uma esquizofrenia, o uso da substância pode acarretar essa bad trip ou esses sintomas paranoides e até acabar desenvolvendo um desses transtornos depois de precisar de tratamento para eles. Por exemplo, se você tem a predisposição para esquizofrenia, utilizar
a maconha, você pode ter essa bad trip e depois desenvolver uma esquizofrenia e precisar de medicamento para ela. O transtorno de ansiedade, ele é bem comum para quando você fala em intoxicação por cannabis aguda, né? Ele vai induzir em estados de ansiedade breves, frequentemente, e ele é provocado por pensamentos paranoides, às vezes, que tem alguém te olhando, alguém querendo fazer algo com você, por exemplo. O surgimento do sintoma de ansiedade está relacionado à dose. Quanto maior a dose, maior você vai ter esse sentimento de ansiedade. E os usuários inexperientes, por exemplo, estão experimentando pela primeira vez, têm maior probabilidade de desenvolver sintomas de ansiedade do que aqueles que já sabem, já utilizam há mais tempo. Já estão mais seguros, assim, quando tomam a droga. O transtorno não especificado, ele é basicamente todo aquele que não é por intoxicação, não é por abuso e não é por abstinência. Então, entra os não especificados, né? Ele vai ter sintomas que podem incluir o flashback, prejuízo cognitivo e síndrome motivacional. Bom, o tratamento, ele é feito dos mesmos princípios que os outros tratamentos para substâncias, né? Você vai ter a abstinência da droga e o apoio, te retirar a droga e oferecer apoio psicológico à família e principalmente ao paciente, mas também à família, e vai acompanhar ele ao longo desse processo e vai acompanhar também ao longo do processo da abstinência, né, no caso. E caso os sintomas de ansiedade relacionados à abstinência forem muito altos, a gente pode utilizar um ansiolítico a curto prazo só para dar uma aliviada nesses sintomas. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Essa foi a primeira parte da aula. Semana que vem eu volto para falar um pouco e a Julie também vai terminar a parte dela. Então, é isso, gente. Obrigada, Maria, e até semana que vem.